Meio-dia e 24 minutos, voltamos com o Radar 87. Olha, antes da gente ir para a nossa entrevista, deixa eu mandar aqui um aviso rapidinho da ICIT Monsenhor José Borges de Carvalho, o Bojão, né? Porque esse tá indo, o pessoal meio que fica perdido ainda, né? Um aviso lá do Bojão, a diretora Silvânia, né, me mandou esse aviso, e é para os alunos que não têm acesso à internet, né, e obviamente não têm acesso aos grupos de WhatsApp, né? Então, atenção para esses alunos que não têm acesso à internet ou não têm acesso aos grupos de WhatsApp. Esses alunos devem se dirigir à escola para buscar suas atividades, viu? A data de entrega das atividades é no dia 9, na sexta-feira, dia 9 desse mês, entre 8 horas da manhã e 11 horas, e entre 1 hora da tarde e entre as 4. Então, de 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde, você, aluno que não tem acesso à internet, que não tem acesso aos grupos de WhatsApp, você pode buscar suas atividades no dia 9, tá bom? Então, dia 9, entre 8 horas da manhã e 11 horas da noite, entre 8 horas da manhã e 11 horas da manhã, e entre 1 hora da tarde e as 4, você pode buscar sua atividade, tá bom? Lembrando que as atividades só serão entregues nesta data, dia 9 de 4 de 2021, essa sexta-feira, tá bom? Então, se por vários motivos não conseguir, infelizmente, pegar atividade, você não vai poder pegar a atividade, buscar suas atividades em nenhuma mais data, tá bom? Então, horário de 8 às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde, você é aluno que tem acesso à internet e, obviamente, aos grupos de WhatsApp, já que não tem acesso à internet, você vai poder buscar sua atividade no dia 9, tá bom? 1 hora e 26 minutos, o Radar 87 recebe hoje o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores, Ícaro Teixeira, do Partido Cidadania. Ícaro, que é vereador desde 2012, nas eleições de 2012, concorreu e venceu as eleições, e desde esse ano ele representa o nosso município, né, com seu cargo político. Na eleição passada, de 2020, foi o terceiro mais votado, com 5,53% dos votos, e é considerado, sim, um dos principais responsáveis pelos resultados obtidos pelo atual governo na campanha do ano passado, né? O que eles chamam de articulador, foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais articuladores para que o governo atual, né, de Florescente Pimentel, ganhasse as eleições do ano passado, e a gente hoje conversa com ele. Ícaro, eu não gosto de usar o termo entrevista, por isso que eu vou dizer conversa, né? Uma conversa que a gente vai ter nesses próximos minutos. Agradeço a sua presença aqui no estúdio e bem-vindo ao Radar 87. Obrigado, Wellington. Boa tarde a você, boa tarde a toda a Lagoa Nova que nos escuta na tarde de hoje. Sempre é um prazer renovado voltar aqui aos microfones da Rádio Pirauá, que durante 4 anos eu tive a oportunidade de aqui lutar junto com o povo os seus direitos, as suas reclamações. Agradecer também a Teixeira, a Hernandes, ao Wendel e saudar a todos do programa Radar 87. Estou à disposição para perguntas, para questionamentos da população e também esclarecimentos da nossa atividade parlamentar e também da condução da Câmara Municipal. O senhor já está nesse mundo político desde 2012, né? E ninguém entra na política se antes tem um pouco de experiência, né? Acho que antes do senhor, de fato, entrar nas eleições de 2012, o senhor já deve ter tido alguma experiência, pelo menos de liderança, né? Assim que surge a vontade de um dia ser político, seja para assumir qualquer cargo, né? E o senhor tem vários anos de experiências como vereador do nosso município, representante das pessoas, e obviamente o senhor já viu muitos cenários políticos. A cidade de 2012 para 2020, né, na última eleição, o cenário político mudou muito, né? A gente teve uma oposição na época de 2012 que conseguiu assumir o poder, que fez um péssimo trabalho. Depois a oposição, né, no governo passado de Aquino Leite, volta a ser situação. Então, são cenários políticos que se modificam o tempo todo. Eu queria saber do senhor qual é a visão que você tem atualmente do cenário político do nosso município e, se possível, na sua experiência como vereador, como político, qual a evolução, o painel histórico que o senhor faz do cenário político do nosso município? Então, Elton, inicialmente é dizer que a política e o andamento da política é uma construção de ações e reações, e uma coisa vai construindo a outra, né? Lá em 2012, quando eu concorri à eleição pela primeira vez,
e agradeço em representar a minha cidade desde 2012, 2013, quando eu assumi. A Lagoa Nova vinha de um grupo político que se elegia prefeito, pós-prefeito, prefeito, durante, eu não digo nem 20 anos, Hernandes, mas muito mais do que isso, mais de 40. Né? Porque a última ruptura de poder que teve na cidade de Alagoa Nova foi lá em 82, se não me engano, quando Otávio Leite chegou ao poder. E de lá, Tavinho elegeu Robério, depois Tavinho voltou, depois Ivaldo, depois Luciano, depois Kleber, depois Júnior. Dentre esses rompimentos, mas sempre uma continuidade. Um prefeito sempre apresentava o seu nome e elegia, né, o seu sucessor. Então, por mais de 40 anos, a Lagoa Nova trabalhou dessa maneira, elegendo sempre o candidato da situação. E lá em 2016, depois do final do mandato de Kleber, depois dos 8 meses exitosos do prefeito Júnior de Valfredo, a Lagoa Nova decidiu mudar, a Lagoa Nova decidiu dar oportunidade a um novo grupo político aqui da região, que já vinha tentando há muitos anos, e infelizmente deu no que deu. O Aquino chegou ao poder e destruiu a cidade de Alagoa Nova, destruiu sonhos dos estudantes, destruiu a saúde das pessoas e destruiu a autoestima da cidade de forma geral. Mas isso serviu, o governo de Aquino serviu para que a Alagoa Nova percebesse que nem toda mudança é para melhor. Que às vezes a gente não está 100% satisfeito com o governo e aí tenta se aventurar, que eu digo que foi uma aventura, né? Já que Aquino, aos seus 40, beirando os 40 anos de idade, nunca trabalhou na vida. Então, o primeiro emprego que Aquino teve foi ser prefeito da cidade de Alagoa Nova. Infelizmente, foi um grande erro que foi cometido. Mas serviu para que a gente pudesse vir agora com uma nova oportunidade, os sonhos foram renovados, e Francinildo Pimentel, durante esses 3 meses, se apresenta como um dos melhores prefeitos aqui da região da Borborema. O Francinildo ele tem trabalhado de forma incessante, acorda cedo, dorme tarde, cobra resultados. É necessário que a gente não tenha aquele prefeito bonzinho que passa a mão na cabeça do erro, que fica ali compactuando com a preguiça, que fica compactuando com o desleixo. Francinildo não, ele cobra. Ele sabe corresponder, mas ele também cobra. Por isso que eu acredito que o cenário atual é de esperança. É a palavra que eu quero usar. É esperança, é reconstrução, que nossa cidade, enfim, trilhe um caminho melhor. E nesse cenário, né, esse cenário otimista, assim eu posso dizer, né, esperançoso, e de ver aí uma situação um pouquinho melhor na sua visão, o senhor não se vê um dia como candidato a prefeito na nossa cidade? O senhor vai continuar no cargo de vereador? Sempre, né, já faz uns 3 mandatos. 3 mandatos. Dos 3 já representa a Câmara ou são 2? Não, 2, segunda vez. Representa a Câmara. Isso. O senhor, nesse cenário otimista, esperançoso, o senhor não se vê candidato a prefeito um dia? Sim, sim. Eu tenho esse sonho desde o dia que eu entrei na política. Eu acredito que o sonho de qualquer político é um dia trilhar os destinos de sua cidade, a cidade que ama. Eu já vou no 3º mandato como vereador aqui na cidade e eu acredito que depois de sucessivos mandatos, 3, 4, 5, 6, 7, acredito que seu papel, sua função no Legislativo já foi cumprida. Você não tem mais ideia para colocar durante 20, 25 anos dentro de uma Câmara Municipal. Já vou entrar para 12. Me vejo sim como candidato, mas eu sou um político de grupo. A Lagoa Nova em 2020 precisava de união. A Lagoa Nova em 2020 precisava que Júnior estivesse ao lado de Francinildo e que Ícaro estivesse ao lado dos dois. Se Deus quiser, o governo de Francinildo é um governo de 8 anos. Temos excelentes nomes também para sucedê-lo. A exemplo do vice-prefeito Júnior de Valfredo, que durante esses 8 meses de mandato em que for prefeito, provou a nossa cidade que sabe administrar, e eu quero ser uma opção para que a gente possa testar o nome nas urnas, essa oportunidade. Mas sou muito novo, tenho 31 anos de idade, eu posso esperar o momento certo. A Lagoa Nova e Deus vão decidir o momento que eu vou tentar ser prefeito da minha cidade. Presidente, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Radar 87, agradecer pela sua presença e queria lhe perguntar, na sua opinião, ou como o senhor vê, ser presidente
como prefeito aliado e ter sido presidente da Câmara como prefeito sendo oposição. Qual a sua visão, né, nesse sentido? Até porque, me permitam interferência, no governo de Aquino houve vários embates entre os dois poderes, né? Então, como o senhor se vê, né, nessa situação tão diferente? Então, o Wellington Teixeira Hernandes, acredito que política é a arte de servir a comunidade, trabalhar em prol, bem comum. Já fui situação, já fui oposição, voltei para ser situação mais uma vez, mas sempre nas melhores das intenções, sempre querendo ajudar o município. Até porque, se sou vereador, eu também sou governo. Durante os 4 anos em que o ex-prefeito Aquino esteve aqui na cadeira de prefeito, eu, enquanto vereador, eu era governo também, que eu era responsável. Eu recebo salário do dinheiro público. Eu estou errado, eu recebo meu salário todo final de mês. Então, eu sou corresponsável por qualquer tipo de atividade. Então, a gente não sai de casa, a gente não acorda de manhã, Teixeira, dizendo, hoje eu vou pegar uma briga. Ninguém pega briga porque quer, ninguém pega briga porque é bonito, ninguém entra no embate porque acha interessante. São consequências. Então, a Lagoa Nova, lá em 2019, quando eu assumi o cargo de presidente na Câmara, a Lagoa Nova esperava essa resposta mais enérgica. A Lagoa Nova perdeu tanto a credibilidade e a confiança no prefeito, que quando tinha algum problema na cidade, não perguntava nem pelo prefeito, dizia, cadê os vereadores? Então, nós tivemos que arrochar o nó, fiscalizar dobrado as ações do prefeito, porque éramos cobrados pela população. Imagine só, já foi um desastre o governo. Imagine só se não tivesse um vereador combativo como o Ícaro Teixeira, toda semana no rádio, toda semana na Câmara, toda semana subindo a rampa do promotor para buscar melhorias e soluções aos crimes que eram cometidos contra a população de Alagoa Nova. Então, naquele momento, quando assumi a cadeira de vereador, deixamos 6 meses para que Aquino se habituasse. Infelizmente, passou 1 ano, 2 anos, ele não se habituou, ele não soube ser prefeito. E aí, quando assumimos a presidência, tivemos mais instrumentos para que a gente pudesse fiscalizar e combater o que estava errado. Mas sempre dentro da normalidade, sempre dentro da decência e tentando levar harmonia aos poderes. Sempre que os secretários precisavam de informações da Câmara, a Câmara estava aberta. Quando os secretários precisavam do prédio da Câmara Municipal, a Câmara estava aberta e assim nós tentamos trabalhar de forma unida. Agora, os posicionamentos políticos, eles são independentes. E como presidente da Câmara, quando eu assumi a função de presidente, eu também não deixei de ser vereador. Então, a Casa Clementino Leite foi aberta ao debate para que os problemas de Alagoa Nova fossem discutidos. E com Francinildo, do mesmo jeito, a gente tem tentado trabalhar de forma harmoniosa, porém independente. Os processos legislativos são independentes, assim como eu dizia na gestão de Aquino, que Aquino não manda na Câmara, do mesmo jeito prefeito nenhum manda na independência do poder. Porém, temos que trabalhar pelo bem comum da cidade de Alagoa Nova. Então, as matérias que o prefeito Francinildo manda estão tramitando dentro da regularidade, dentro da transparência, que foi o que sempre queremos fazer, a transparência. Essa semana passada, que foi discutido aqui a alíquota do IPAM, foi discutida nas comissões, tivemos uma reunião da comissão, que é uma coisa interna, transmitida pelas redes sociais, com mais de 100 pessoas assistindo, as pessoas interessadas. Então, nós sempre queremos trabalhar com transparência e com harmonia. Não é porque eu era oposição que eu queria que desse errado. É porque, Hernandes, durante o primeiro ano de presidente, devolvi quase 50 mil reais para o ex-prefeito Aquino pudesse investir em alguma área da cidade. No ápice da pandemia, conseguimos, junto à Veneziano Vital do Rego, 200 mil reais, direto no caixinha da prefeitura, a articulação minha, isso eu bato no peito e me orgulho, vereador Ícaro Teixeira e dos demais vereadores que sempre nos apoiam, junto com o nosso grupo político, 200 mil reais direto no caixa da prefeitura para combater o vírus. Então, isso, na minha opinião, é fazer política. É combater o que está errado, mas também fazer a sua parte. Foi isso que nós fizemos durante esses 2 anos. Então, meu dia 40,
meio-dia e 39, para ser mais exato. Bom, minha próxima pergunta é em relação ao senhor falou nos embates e tudo mais, né? Nessa relação dos embates, principalmente quando houve aquelas 2 vezes paralisação dos trabalhos do município, né, como coleta de lixo e tudo mais, houve várias acusações de ambos os lados. O lado da oposição acusando o prefeito, naquela época atual, aqui no Leite, de várias coisas, e como também a situação naquela época acusando a oposição de várias situações, né, de vários embates, enfim, de várias coisas que, inclusive, muitas delas de ambos os lados, beiravam quase que a idiotice. Eu queria saber do senhor como o senhor recebeu esses embates, tanto da parte do executivo, né, do prefeito Aquino e do seu grupo, como também da população que, vamos ser sinceros, cobrava e mesmo assim não teve, né, um embate tão grande da população por parte dos vereadores. Muito pelo contrário, o que a gente viu foi a população apoiando as ações dos vereadores. Mesmo assim, obviamente, tem pessoas que são contra o trabalho que vocês realizaram nesses embates com o prefeito naquela época aqui no Leite. Como o senhor recebeu essas críticas e acusações também? Então, inicialmente, Wellington, dizer que eu não abro mão, nem nunca vou abrir do meu dever de vereador, meu papel de vereador, que é fiscalizar. Por pressão nenhuma, ameaça, xingamento, pressão psicológica em porta da Câmara. O prefeito tem uma atitude de moleque, de pegar o transporte escolar, pegar os carros e furar o trânsito, travar o trânsito do município para pressionar vereadores a votar. Nós não somos obrigados a votar, por isso que a gente está lá, para decidir o nosso voto e votar. O único responsável pela execução do orçamento é o próprio prefeito, ele tem que zelar pela execução do orçamento. Ele faz o orçamento e diz, eita, eu tenho que gastar dessa forma. Então ele se descontrola no orçamento, contrata demais, rouba demais, gasta demais, desvia demais, e aí o vereador é quem vai autorizar, por exemplo, ele tirar dinheiro da saúde para pagar material de construção. É a gente que vai autorizar ele tirar dinheiro da agricultura para pagar o seu carro locado? Não. Ele tem que ter domínio do orçamento e, caso precise suplementá-lo, que vá à Câmara e explique de onde vai tirar a dotação, para onde vai colocar, como vai fazer. E eu faço um comparativo muito razoável quanto a isso. Em 2019, quando eu assumi a presidência da Câmara, eu trabalhei com o orçamento feito do ano anterior, do ex-presidente Hamilton. E assim como a Câmara é quem autoriza a suplementação do prefeito, o prefeito é quem assina o decreto e autoriza a suplementação da Câmara. Eu vou tentar aqui ser bem rápido para que a Lagoa Nova saiba o que é maturidade política. Então, no orçamento que eu peguei em 2019, tinha lá R$10 mil para contratação, para o contrato, né? E a única funcionária contratada da casa era auxiliar de serviço. Bota aí R$10 mil. O salário mínimo a 1.000 e pouco, com os 19% do imposto. Eu sei que quando foi no mês de junho para julho, mais ou menos, eu não poderia mais gastar com a funcionária. E aí, de forma educada, de forma cortês, senhor prefeito, tendo em vista que pegamos o orçamento com R$10 mil para contratação e já está no mês de junho, essa cifra se esgotou, eu gostaria que fosse suplementado para tal ação, para terminar o ano. E aí, aqui não respondeu meus ofícios, eu mandei mensagem para ele, ele também não respondeu. Eu tentei todas as formas, até porque eu expliquei, né, o que aconteceu. E também tinha outra cifra lá, que era pessoa jurídica, que também se esgotou. Acho que o que a gente gastava de taxa de internet, de tudo, era cerca de R$5 mil por mês. Pessoa jurídica que eu falo é todos os serviços de CNPJ, né? E quando foi em junho se esgotou também, só tinha mais 5 ou 6. E aí expliquei tudinho e ele não deu a suplementação. Era faculdade dele, dá ou não, ele não deu. Foi o que Ícaro fez. Eu fechei a Câmara, eu fiz pressão nele, eu botei meus carros, não. Demiti a funcionária, a limpeza era feita com os colaboradores que a gente tinha. Sobre as contas, por exemplo, o dinheiro, os 5 mil que tinha de saldo, que não chegava nem a dezembro, eu diminuí as reuniões, tirei ar-condicionado, cortei um ponto de internet, para quê? Para me adequar
e trabalhar com o que eu tinha. Porque de quem é o orçamento? Quem é o gestor? O gestor não sou eu? Então é problema meu, tem que me virar, já que ele não deu a suplementação. Então, Aquino, ele nem disse para que era, negou-se a dizer, negou-se a ir à Câmara e também não deu nenhum tipo de informação. Queria que a gente desse um cheque em branco, para quê? Então, por uma vez ele conseguiu, nós demos 5%. Às vésperas da eleição, até ameaça de morte, eu acho que a Lagoa Nova viu aí os autos, ameaça de morte ao vereador Ícaro, ao vereador Everaldo tivemos. E para pacificar o município, demos mais 5. E 15 dias depois ele fechou a cidade de novo, mais 5. Eu disse, não é festa não. Fomos à justiça e a justiça provou por A mais B quem estava certo. Caladinho, cabeça baixa, o prefeito tirou os carros do meio da rua e abriu a cidade de novo, porque o juiz disse, ou você tira os carros e abre o serviço, ou você vai preso, prefeito. Ou você acaba com essa palhaçada, ou você vai preso. Isso quem disse não sou eu, não. Isso quem disse foi a Justiça, Tribunal de Justiça. Então, maturidade não é para todo mundo. Agora, pressão nenhuma vai fazer eu mudar de opinião, nem baixar minha cabeça, não. Eu peço para sair, mas não voto da forma que ele quer. Como o senhor avalia essa nova legislatura, né? Agora do quadriênio 2021 a 2024, né? Isso. Qual a sua avaliação a respeito do perfil, né? Dos seus pares lá na Câmara, dos novos vereadores que entraram agora nessa eleição de 2020, qual a sua avaliação e quais são os planos que a Câmara Municipal de Lagoa Nova tem para os seus 2 anos, né, de mandato ainda como presidente da Câmara Municipal? Então, a Câmara de Lagoa Nova é sempre a cara do nosso povo. Ela vai se renovando. Já tivemos até 3 mulheres vereadoras. Na última legislatura não tivemos nenhuma. Agora volta Fátima. É uma Câmara mais madura. Eu vejo uma Câmara mais madura, porque de retorno à Câmara Municipal temos Fátima, que já foi vereadora, temos o Matheus, que já tem experiência também como vereador e como secretário, temos Birosca, que volta à Câmara Municipal, e também temos alguns novatos, como o Tiago, como o Baixinho do Box, como o Ronaldo, que estão lá pela primeira vez. Mas eu confio muito na competência de todos, confio muito naqueles que já foram vereadores comigo, e a gente vê a força de vontade, a vontade de trabalhar dos novos vereadores. Repito, o que a gente quer é uma Câmara independente, a gente tem a nossa opinião, a gente quer trabalhar com harmonia com o Executivo, sempre votando as matérias, seja ela polêmica ou não. Inclusive, essa semana vai ter uma matéria polêmica que a gente vai falar daqui a pouco. E durante esses 2 anos a gente quer trazer de volta à Câmara Municipal o povo para participar. Assim como no meu primeiro ano de mandato, sem a pandemia, realizávamos, amigos, fóruns, reuniões, palestras, ciclos de debates com várias entidades, com estudantes. Eu sempre me orgulhava muito de ver aquela Câmara cheia. Infelizmente, ano passado não deu. Esse ano, até metade do ano, eu acho que não vai dar também. Mas a gente quer, de fato, realizar cursos, seminários para a população, para fazer aquela Câmara uma Câmara mais útil, né? Um prédio mais útil, assim como estamos abrindo a Biblioteca Legislativa, onde já temos mais de 1.300 livros durante esses 2 anos, através de doações. A gente já conseguiu mais de 1.300 livros e em breve vamos abrir aquela biblioteca para a população, sempre com respeito ao dinheiro do povo, fazendo o dinheiro render. E uma coisa que eu quero deixar o legado para os próximos presidentes é a mania de economizar para que possa ser devolvido. Dia 31 de dezembro, fechamos o orçamento com todas as contas pagas e R$130 mil. Um chequezinho de R$130 mil na mão do prefeito Francinildo, na conta da prefeitura, para que ele pudesse trabalhar. Esses R$130 mil, presidente, ele equivale a quantos por cento do duodécimo que é repassado para cá? É um duodécimo, um dinheiro de um mês todinho, a gente conseguiu economizar. Eu falei com ele essa semana, o dinheiro está lá guardadinho, ele disse que só mexeu pouco para completar um calçamento, e a intenção é calçar aquelas ruas ao entorno da lagoa. Então, é uma mania que eu quero deixar, já estou economizando de novo.
Esse ano, infelizmente, o duodécimo caiu 50 mil reais. O orçamento de 2021 da Câmara Municipal é com 50 mil reais a menos do que o ano passado. No caso, 600 mil reais anual. Não, 50 mil reais no orçamento de 2021. No orçamento total. Do ano, baixou em torno de 5 mil reais por mês. Sim. Mesmo assim, estamos com as contas equilibradas e final do ano eu quero dar outro cheque na mão do prefeito para que ele possa trabalhar. Então, isso a gente vê uma Câmara enxuta, uma Câmara que tem suas contas equilibradas e o dinheiro voltando para a população. Para que a gente passe numa determinada rua e veja calçada, rapaz, esse dinheiro aí foi o corte do celular dos vereadores, que os vereadores não têm mais celular pago pela Câmara. Essa rua aí é a economia de combustível do carro da Câmara. Essa rua aí é o corte do lanche, né, do lanchinho da Câmara Municipal. Então, são essas pequenas ações, esses pequenos gestos, que ao final do ano o dinheiro rende. E a gente, de fato, pode ver uma obra por ano realizada com o dinheiro da Câmara Municipal. Esse ano, quero devolver de novo. Já anuncio aqui a todos vocês. Meu dia e 50 minutos, vou fazer um rápido intervalo comercial e depois, presidente, tem duas perguntas um tanto quanto que provocadoras. Espero que o senhor responda, tá bom? Meu dia e 50 minutos, a gente volta já já. Vamos lá. Não tem jeito, não. Provocado. Assim. Está transmitindo aqui, eu quero agradecer a participação de vocês que estão aqui na minha live, assistindo, Gisele, Silvana Ernesto, minha amiga, o Toninho Normando, diretamente lá do sul do nosso país, Fátima, agente de saúde, Alessandra, Jeane Coutinho, um abraço, Jeane, minha amiga da Guia Leite, também participando, Francineide Henrique, também participando aqui, o Nelson, e tantos outros amigos que nos acompanham aqui na Rádio Pirau FM. Daqui a pouco, acredito que o Wellington Borges vai estar aqui me perguntando, não sei sobre água, não sei sobre os funcionários públicos, mas estamos aqui justamente para responder. Você ser vereador tem que, não é só para dar notícia boa, não. A gente tem que ter maturidade o suficiente para tomar decisões difíceis, decisões importantes. Mas o que a gente busca é o esclarecimento, é sempre a transparência. Não fazer nada às escondidas ou nas carreiras, tá certo? Então aguarda aí só um minutinho que a gente tá voltando no ar daqui a pouco. Projeto, né? Aumenta o retorno, para nós saber. E piso. Tá certo. Tá certo. Minha amiga Maria de Lourdes, boa tarde. Aparecida Gonçalves, também boa tarde, minha amiga. Minha amiga Nise, professora Rosana, Deus te abençoe, tudo em paz. Dilma, Maria da Conceição, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Levando você para os melhores destinos. Hortaliças Sempre Verde, há 17 anos trabalhando com responsabilidade pela saúde. Um abraço, Socorro, um abraço ao prefeito de Alagoa Nova, meu amigo Francinildo, o ex-prefeito Júnior de Valfredo, atual vice-prefeito de nossa cidade, que estão aí nos acompanhando. Dona Ana de Lourdes, Paula, obrigado a todos pela audiência de vocês. Sinal rápido e com qualidade. Internet é Link. Aninha Modas. O melhor da moda na Aninha Modas. E Metel Gás. 20 anos de sucesso do gás ideal. Ligou, chegou. Nascimento Construção. Pensou em construir? Nascimento Construção é a solução. Nascimento Fest. Fazendo a sua festa. Aluguel de mesas, cadeiras, tendas e muito mais. Ótica Tamar. Há 10 anos, a sua visão no melhor lugar. Lanchonete Sonho Doce, o melhor em salgados e doces. Compre, encomende e faça... Obrigado, Valtenir, meu primo. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Você está ouvindo Radar 87, com Wellington Borges e Tá ali também Teixeira hoje, Melo. né? Tá ali. É hora da hora certa. Meu dia e 53 minutos.
Voltamos com o Radar 87, você que nos acompanha pela frequência do rádio, ou você que nos acompanha através da internet. Obrigado a você pela sua audiência, obrigado a você pela sua companhia. Estamos conversando com o vereador e também presidente da Câmara Municipal do nosso município, o vereador Ícaro Teixeira, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa com a Ana Thalita para falar sobre a situação do IPAM, uma situação complicada. Inclusive, Ícaro, é desse assunto que eu queria tocar, né? Nas últimas semanas, em especial na última semana, esse assunto, né, que se refere a um projeto de lei que aumenta a alíquota do desconto do IPAM para os funcionários, chegou, como posso dizer, aos ouvidos da população, né? De fato, né, vamos ser mais sinceros, esse é um processo que vem desde o ano passado, um processo que já vem há um bom tempo, e a situação do IPAM, que é uma situação complicada, já se carrega há muitos anos também. Mas nas últimas 2 semanas, ou na última semana, esse assunto do IPAM, como eu falei, chegou aos ouvidos da população e se tornou tanto quanto um assunto popular, as pessoas estão comentando tudo, né? É um projeto de lei que foi apresentado à Câmara, os vereadores apresentam seus votos, são a favor ou contra esse projeto, e a minha pergunta provocadora é: qual é a sua posição em relação a esse projeto de lei? Então, inicialmente, Wellington, dizer que esse projeto é um desdobramento, é uma complementação, um segmento da reforma da Previdência, que foi aprovada, acredito que no ano de 2019. É um projeto a nível federal, nacional, né? isso. A Previdência, nossa Previdência Nacional foi alterada, né, lá no Congresso Nacional, e aí eles aprovam a sua Previdência Geral e dão diretrizes, dão direcionamentos, indicações para que as previdências próprias, seja a nível de Estado ou seja a nível de município, tomem também suas providências para o equilíbrio financeiro. O governo do Estado já aprovou também desde o final de 2019, eu sou funcionário do Estado também, lá da UEPB, e pago 14%, né, da PBPrev. E aqui no município o projeto foi mandado a primeira vez ano passado para a Câmara Municipal. Esse projeto foi reprovado diretamente no plenário. Por quê? O voto de cada um. Eu não votei. Eu não votei porque eu sou presidente, só voto em questão que desempate. Mas eu vou dar o meu posicionamento também. Foi reprovado naquele ano e foi reencaminhado à Câmara Municipal há cerca de 15 dias. A presidência da Casa mandou para as comissões, que as comissões é quem tem o poder e a prerrogativa de fazer debates, escutar as classes, escutar os funcionários, fazer emendas, e aí ela já se reuniu 2 vezes. Essa última vez era uma reunião mais decisiva, mais conclusiva, então autorizamos que a Câmara transmitisse, né, de forma profissional essa reunião, para que a população pudesse acompanhar. Todos nós sabemos da saúde financeira do município e da saúde financeira do nosso Instituto de Previdência, que todos os meses, para pagar a folha dos aposentados, precisa tirar dos cofres públicos cerca de R$500 mil. Você imagina só uma cidade do tamanho de Alagoa Nova, todo mês R$500 mil, uma grandiosa obra somente para pagar funcionários, somente para pagar os aposentados, que estão no seu direito e devem receber os seus salários. Isso é um direito que deve ser preservado até as últimas forças. Qualquer prefeito é aquele que trabalhou durante toda a sua vida, receba, meu querido Bruno, o salário na sua aposentadoria. E Francinildo, se ele se candidatou e se elegeu prefeito, sabendo dessa realidade. Ele não chegou agora na prefeitura dizendo: então eu não vou fazer nada porque é dinheiro demais no IPAM, não. Tem que se buscar a solução desse problema. Então, de fato, o que vai fazer que o IPAM volte a respirar melhor? Processos judiciais via INSS, Hernandes, que o INSS deve ao IPAM, e esses processos judiciais estão andando para que o INSS pague. Concurso público, todos nós sabemos. O funcionário contratado, ele contribui para o INSS e o funcionário efetivo contribui para o IPAM, concurso público e alíquota. Assim como a nível nacional, assim como a nível estadual,
a nível municipal também. E nós temos que ter maturidade o suficiente. Vereador não é só para dar notícia boa, para quando tiver a inauguração de uma obra ele ir para foto, quando tiver a liberação de uma emenda ele dizer que foi ele, não. Nós estamos ali, por isso que a população tem que confiar no seu vereador para tomar decisões difíceis. E se não houver essa complementação rumo aos 14%, o município não vai conseguir tirar a sua certidão de regularidade previdenciária e não vai conseguir receber mais recursos federais. Porque quando o Instituto não respira bem, ele não consegue tirar essa certidão. E principalmente quando o Instituto não respira bem e não se toma providência. Então essa providência vai diminuir esse impacto da prefeitura por algum tempo. Concurso público também é necessário. Para concurso público bem feito é necessário. O Francinildo dele já está tanto tomando as providências, né, questão jurídica, com o concurso realizado ao final do ano, como também promessa de campanha sua, ele deseja realizar outros concursos durante o seu mandato. E aí a gente espera também, cobra esse gesto por parte da Prefeitura Municipal. Então, acredito que essa matéria vai ser votada segunda-feira. Já comuniquei à presidente do sindicato, estou dizendo aqui na rádio para que todo mundo possa acompanhar. A presidente do sindicato vai ter direito à voz, né? Nessa reunião ela já mandou esse ofício, essa solicitação, para que pudesse falar em nome dos funcionários. E caso dê empate, o meu voto é sim, pela aprovação do projeto. Não estou em cima de muro, nem vou estar me escondendo pelo fato de ser presidente. Vou conduzir a sessão, eu não voto, mas caso precise votar, eu voto pela aprovação. O doutor Eduardo, que é atual presidente, né, do Sim. Instituto de Previdência da Lagoa Nova, acompanhando a audiência pública, no dia 31, ele colocou uma situação de que esse projeto já deveria ter sido votado, né? Seria melhor ter sido votado e aprovado, segundo ele, na primeira vez que adentrou a Câmara. Qual a sua opinião sobre isso? E se o senhor tem faz uma projeção dos votos, se realmente vai ser aprovado, né? Se é por maioria expressiva, ou se realmente há uma possibilidade de empate mesmo, e o senhor desempatar, aprovando de fato o projeto. Qual a sua análise sobre essas duas questões? Então, Teixeira, aprovado ele teria que ser aprovado, porque existe prazo para que os institutos se regularizem. Agora, a minha opinião, quem tem prazo não tem pressa. Então, graças à reprovação do ano passado, que já fez um ano, os funcionários respiraram esses 3% um ano. Então, graças à reprovação, foi um ano pagando 11% em vez de 14%. E agora que não tem jeito, agora que acabou o prazo, deveria ser aprovado. A minha opinião é essa, né? E por que deixar chegar a esse ponto de ser aprovado? Porque precisa ser? Porque não aprovado? É uma determinação, é uma determinação da própria reforma da Previdência, determinação do governo federal, que há prazo para que os institutos se regularizem. Há prazos e sanções. Há prazos e sanções. Agora, não é hoje, não é amanhã, nas carreiras sem debate, não. Já tem 15 dias na Câmara, se não for, aliás, é votado em 2 turnos, vai ter que ser votado uma vez e vai ter que voltar a ser votado. E a gente não está falando de horas ou dias, a gente está falando de semanas e meses. Por isso que há um tempo razoável e há um tempo confortável para que se possa debater com mais tranquilidade. O que eu quis dizer é que, graças à reprovação do ano passado, os funcionários passaram um ano recebendo os 11%. Sobre a situação financeira do IPAM, tudo é uma construção. Lá atrás, quando ele foi criado, era todo mundo trabalhando e contribuindo, e ninguém se aposentava. Aí daqui a um ano era todo mundo trabalhando, aí tinha um aposentado. Ou seja, quando a base da pirâmide é grande, a tendência era muito dinheiro no IPAM. O que foi que aconteceu? As pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais, ou seja, os aposentados recebem por mais tempo, e todo mundo está se aposentando levando os seus direitos. O professor se aposenta com salário de professor, outras categorias têm direito de levar as suas vantagens para a aposentadoria.
Por isso que a folha do IPAM está grande, por isso que se deve buscar essas formas de financiamento. Concurso público, governo federal e mexer na alíquota. Sobre a projeção de votos, não sei se vai ser unânime, mas tem vereador de oposição, e lá na hora vocês vão saber, eu não digo aqui porque ele não me autorizou, ele pode mudar de ideia e eu passar por mentiroso, mas ele me disse que vai votar, que precisa, que é consciente, vereador de oposição. Então eu acho que a gente sai com os 6 votos da situação, que já é o quórum para aprovar, né? E aí cabe aos vereadores da oposição também amadurecerem essa ideia e darem o seu posicionamento. Então é isso aí, meu dia não, já passou 1h04. Queria agradecer a presença do vereador e presidente da Câmara Municipal, Clementino Leite, Ícaro Teixeira, do Partido Cidadania, por essa conversa de vários assuntos tocados e importantes. Então queria agradecer a sua presença e dizer que as portas do radar estão sempre abertas para qualquer informação, tanto da Câmara quanto também de decisões, e também para que o senhor venha outras vezes para que a gente possa tocar em outros assuntos. A gente sabe que foram quase 1 hora de entrevista, não dá tempo. Então, queria agradecer ao senhor mais uma vez e obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado, Hernandes Teixeira, pelo convite de estar aqui. Ninguém falou, mas eu vou falar da água, né, do nosso município. Eu já ia embora. Mas dessa discussão eu não corro, né? A gente não deve empurrar o problema para debaixo do tapete e dizer que desde o início das reclamações, desde que o problema se agravou, a gente já se reuniu com o Júnior, com o próprio Francinildo, para ir buscar justificativas e soluções para esse problema, junto a Lucílio, junto ao Léo, né, aqui da cidade de Alagoa Nova. E, de fato, aquela varredura que foi feita há cerca de 1 ano atrás, quando fizemos uma força-tarefa aqui, a classe política de Alagoa Nova, Júnior e Francinildo, fomos a Campina Grande, fomos a João Pessoa, buscar essa força-tarefa para fazer a varredura nesta rede, para tirar os vazamentos e tirar os furtos. 1 ano depois, os furtos estão quase dobrados. Então, essa varredura vai ser refeita. E por que não concluir a adutora? E vocês não vão falar da adutora, não, porque vocês são do lado do governo do estado. Está sendo cobrado. Está sendo cobrado. Não pense que todas as vezes que Francinildo vai em João Pessoa, Júnior, ele não tem feito essa cobrança, tem trazido algumas conquistas para a cidade de Alagoa Nova, e não é porque a gente é do lado do governo que a gente vai dizer que está bom, vai dizer que está perfeito. Não está bom. A adutora em questão que o senhor está falando é a adutora de Camará. A adutora de Camará, de Camará, isso. Né? A que adutora teve de Camará. teve essas obras, né? E a obra, no momento, ela está paralisada. Está paralisada. Quem vê ali vê que a obra está paralisada. Então não é porque a gente é do lado do governo e eu vou chegar aqui dizendo que está bom, que não está o abastecimento de água. Então, as duas coisas que a gente se propõe e que a gente cobra. Primeiro, realizar essa varredura para que a adutora respire um pouco melhor e possa vir essa água para a Lagoa Nova. E essa mais urgente, que a população tem cobrado, isso aí a gente leva essa cobrança à CAGEPA local, é para o pouquinho de água que está chegando em Alagoa Nova seja melhor distribuída. Por exemplo, rua que recebe 2, 3 vezes por semana e rua que passa 15 dias sem receber. Então, essas manobras elas devem ser realizadas de forma mais igualitária, né? Isso é a cobrança de ontem que já deve ser feito, inclusive hoje, para que quando chegar água na rua a gente já enche alguma coisa e sobreviva 3, 4, 5 dias sem chegar, né? Então vocês têm o compromisso do nosso grupo, eu falo por mim, falo pelo prefeito, que estamos buscando sim esses entendimentos e a gente não desiste, só vai ficar totalmente conformado quando ficar 100%. Até lá a gente vai cobrando. Então são essas as minhas palavras, eu agradeço a oportunidade. Então, isso aí, conversamos, o Radar 87 conversou com o vereador